Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Aqui é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos abordar sobre força resultante. Agora, nossa querida força resultante vai ser mais relacionada a pesos, ok? Pesos o quê? Pesos de objetos e corpos, para vocês entenderem a relação deles, ok? Entre si. Então, vamos lá. O corpo, a massa de um corpo determina maior ou menor que a resistência na mudança de estado que se encontra. E o que é que acontece? O corpo com maior massa, por exemplo, caminhões, ou carros, ou motos, etc., ônibus espaciais ou qualquer tipo de prédio, possui o que? Maior resistência a sair do repouso, a sair de lá do zero. Por exemplo, para ligar, como é você vê a reação de diferença? Uma pessoa que está sentada, rapidamente ela consegue se levantar ou até mesmo se levantar e correr. Só que para você tirar o carro do lugar, você precisa ligar o carro precisa pegar, né? Muitas vezes a pessoa tenta e o carro desliga. Então, para movê-lo, para sair do zero, você precisa entender que existem padrões, ok? Existem padrões de força que atuam na modificação desses corpos durante o movimento, ok? Então, muito cuidado aqui na hora de vocês analisarem, por exemplo, a força de resultado ou a força resultante é igual a massa em quilos, ok? Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, outra que pesa 80 quilos. E a aceleração, só que no caso aqui a aceleração, a força resultante pode ser, nós vamos ver isso futuramente, a aceleração da gravidade. Vamos lá. Uma aceleração aqui, no caso que nós vamos ver, ela está em metros por segundo ao quadrado, é o padrão. Existe o sistema internacional, que eu já citei na unidade anterior, que é o sistema padrão, sempre segue em padrões de valores. Então, a massa em quilos e a aceleração em metros sobre S2, ou seja, metros por segundo ao quadrado, ok? E a força resultante, como eu já havia explicado, o valor dela é em newtons, porque Newton era o especialista, o cientista, o qual estudou de maneira mais profunda, ok? De maneira mais aprofundada, exatamente estes tipos de força e energia que existem na natureza. Vamos lá, ele deu um pequeno exemplo aqui de um peso de meio quilo caindo ou se movimentando, né? Com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então ele só fez o que? Ele multiplicou, ok? O meio vezes 3, que dá 1,5 newton. 1,5 newton é a energia, né, a força necessária para movimentar o que? O brinquedo, que possui uma massa de meio quilo, no caso o caminhão vazio que ele usou lá como exemplo, ok? O caminhão com vazio, ele precisa dessa força. Só que, por exemplo, o caminhão cheio de bola de gude, digamos que ele tenha 1,5 kg ao invés de meio quilo. Veja que é 3 vezes mais. Então, 1,5 vezes, digamos, 3 metros por segundo vai dar um total de aproximadamente 4,5 newton. Então, obviamente, observe bem que eu aumentei aqui teoricamente
3 vezes para explicar. Aqui ele falou do caminhão vazio, só que eu agora acrescentei o caminhão cheio, aumentei em 3 vezes, o resultado também foi em 3 vezes e deu 4,5, só para constar. Princípio da ação e reação de Newton, a terceira lei de Newton, ok? O que seria ação e reação? O rapaz aqui jogando basquete. Para conduzir a bola, uma das regras do basquete é bater com a bola no chão. Qual é a ação? Vou lá explicar para vocês aqui como é que funciona, ok? Vamos lá. Você tem a bola e o rapaz joga a bola para baixo. Essa é a ação dele, ele empurra a bola para baixo. A bola vai, parece bem óbvio, né? Ela desce pela ação da gravidade, que é uma aceleração, bate no chão, que é o bater no chão, é a reação da ação de empurrar para baixo. Não é a queda só, a queda é uma reação da gravidade. Olha lá, viu? Não confunda. A reação da gravidade ela vai auxiliar, vai fazer parte do cálculo, mas não é a reação em si. Ele empurra para baixo ao mesmo tempo que a gravidade também o faz, e a bola bate no chão, quica no chão, bate e sobe. O bater e subir e voltar para a mesma altura de onde foi jogada. Lembre-se disso. A altura que foi jogada, a bola bate e volta para aquela altura. Por isso que o rapaz, quando ele vai jogar basquete, o que acontece? Ele joga a bola e a bola geralmente bate e volta para a mão dele na mesma altura. Claro que isso jogado em linha vertical reta, assim mesmo, perfeita, né? A mais reta possível para baixo. Porque se ele jogar na diagonal, a bola vai fazer um V no ar e ela vai para a frente. Existem vários modos de táticas de toque de bola, etc., que ocorrem lá no basquete. Eu não entendo muito de basquete, mas até aqui tudo bem essa explicação. O pouquinho que eu entendo já é bem simples para mostrar. Ele usa vetores, então ele quer tocar, ele joga num ponto que ele sabe que vai ocorrer uma reação e a bola vai para outra pessoa. Bem assim o jogador de futebol pode fazer jogando a bola. O jogador de futebol está lá, pé, com a bola no pé, e ele bate com o pé na bola. Então a ação é bater, a reação a bola vai, se movimenta até um determinado ponto que ele teoricamente queria que fosse, que geralmente é onde está o colega dele lá que vai receber a bola, ok, de futebol. A ação e a reação ela é natural. Terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, algumas pessoas chamam de lei do retorno, porque a mesma maneira como a ação é desejada e feita, ela é resultada. Então, por exemplo, uma pessoa que ela se esbarra numa parede, a parede recebe a ação da energia dela, da pancada, e ocorre o que? Uma reação exatamente na mesma intensidade, força e digamos assim, força resultante da mesma maneira como ela foi gerada. Aqui nós vamos analisar agora força-peso, que, como eu já havia explicado para vocês, a força-peso depende da gravidade. Então, como eu já havia dito antes, os corpos no espaço, eles se atuam, eles geram gravidade, ok? Mutuamente. Por exemplo, a Terra e a Lua recebe gravidade da Terra, fica em órbita, só que ela também força a Terra, por exemplo, influenciando nas marés, ok? Força-peso faz o que? Vamos lá. A força-peso, comumente você pega dois objetos, por exemplo, uma bola e uma pluma, uma pena.
Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vou explicar. Se vocês soltam cada um, eles vão ter praticamente o mesmo instante tocando no chão, porque eles estão sob a mesma força da gravidade. Só que é exatamente isso. A depender do peso, essa aceleração pode ser diferente, mesmo sendo soltos em locais iguais. O que acontece? A pena pode flutuar, o vento bater e levar, só que a bola vai literalmente para o chão. O peso dela vai ser maior. O peso é igual a massa vezes a aceleração. Não é aquela primeira força resultante? Não é massa vezes aceleração? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O peso aqui é a força resultante. A massa é a mesma e a aceleração, obviamente, do peso vai ser o g da gravidade. Então, a fórmula vai ser qual? A fórmula vai ser a força resultante, que é o P, que vai ser igual vezes a massa, que é em quilos normalmente. Como sempre vai ser em quilos a massa, padrão do sistema internacional, que todo mundo usa, ou seja, no mundo todo, pode ser aqui ou no Japão. E claro, qual é a aceleração? A força resultante? Gravidade, já que nós estamos falando da força peso. Essa força peso, ela atua, ok? Ela atua no mundo inteiro. Então, força peso, ela vai atuar em todo o planeta Terra, ok? Vocês precisam entender isso. Força peso não é algo inventado aleatoriamente, é exatamente que ocorre em todo o planeta Terra. Essa força peso vai sendo desenvolvida, digamos que aqui é o planeta Terra. Vou desenhar aqui o continente, aqui, sei lá, o continente americano, né? Eu sempre uso esse mesmo padrão aqui para desenhar. Vamos lá. E daí o que acontece? Um satélite, para ficar em órbita, ele precisa vencer o efeito da gravidade de maneira que ele fique num ponto na órbita que a força da gravidade que puxe seja a mesma força de uma outra, certo? Sejam iguais a gravidade, força resultante, perdão, do peso, né, dele, que é massa vezes a gravidade. A força resultante dele, do peso, seja igual a uma outra força que ele gere para ser empurrado para fora quando ele é lançado no espaço. Então aqui no espaço ele vai ter um sistema de motores que o empurram e o puxam de maneira que ele fique no mesmo padrão de órbita. Então, para isso é importante você entender a força peso para compreender, por exemplo, como os satélites vão em órbita. Claro que essa força peso você precisa entender também, por exemplo, quando os objetos são mais pesados, tem uma massa maior, que eles caem de um ambiente mais alto, uma ribanceira, por exemplo, um carro, um caminhão, ou até um avião que cai do céu, né? Está caindo. O que acontece? O dano, a força resultante dele, do impacto causado pelo peso todo dele, o deforma. A força resultante gera todo aquele problema de destruição. Então, todos os corpos do universo, eles têm atração em si, como eu falei, entre si, e é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Isso aqui é um padrão do universo que o livro deu, ok? Não é dentro da Terra. Ele está falando da força, peso no espaço, inversamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Quadrado da distância. Por quê? Quanto mais distantes, a gravidade tem menor interferência. Então, essa menor interferência é do valor em si da distância. Então, portanto, a distância, por exemplo, a Lua para a Terra, da Lua para a Terra, aqui tem uma distância d. A força peso, ela é diretamente proporcional às massas das duas, ok?
só que inversamente proporcional ao dobro da distância, ou perdão, ao quadrado da distância, porque quanto mais distante, menor a influência da gravidade, e claro, se é menor a influência da gravidade, menor a influência da força peso, ok? E aqui nós vamos ter um exemplo. Existe um êmbolo, que é o nome deste contador, por exemplo, de peso. Era usado muito antigamente na era medieval para medir coisas, por exemplo, aqui no caso areia, a balança de mola, okay? A pessoa empendura o peso e faz o que com esse peso? Coloca, e daí quanto maior e mais pesado o êmbolo, né, o contador vai indicando o valor maior. Outro exemplo aqui é este puxador do Newton, okay? Quanto mais força eu fizer, digamos assim, digamos que aqui tenha um peso, deixa eu ver como é que eu posso movimentar essa mão aqui, deixa eu ver se dá para botar para cá. Digamos que aqui embaixo esteja o peso, então quanto mais pesado, mais força eu vou precisando. 3 Newton, aqui eu estou puxando 4 newtons, 4 newton, 5 newton, 6 newton, e por aí vai, ok, gente? 7, 8, 9, 10, entendeu? O máximo é de 10 newton, então é exatamente mais ou menos isso que ocorre aqui. Vou agradecendo aqui a paciência de vocês. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.